Boa noite, meu nome é Júlia. O título do nosso trabalho é Método de ensaio imunoenzimático para uso na detecção de tuberculose bovina por Mycobacterium bovis. O nosso contexto diagnóstico foi apresentar um método diagnóstico para detecção rápida de tuberculose, sem apresentar métodos de estratégicas imunoalérgicas, utilizando tuberculinas. A tuberculose bovina ela é uma doença causada pelo Mycobacterium bovis, que vai afetar principalmente bovinos, só que ela também pode afetar humanos. Dessa forma, ela é considerada uma zoonose. O controle da doença ele é muito difícil porque não existe uma vacina eficiente disponível no mercado e a doença ela também vai cometer animais silvestres. Então é muito difícil de erradicar, porque esses animais eles vão ficar como reservatórios da doença, podendo transmitir para os bovinos. E um dos problemas atualmente com o controle da tuberculose é que os testes disponíveis eles têm baixa sensibilidade e especificidade para detectar os animais doentes em todas as fases da infecção. Vou falar um pouco sobre os programas de erradicação e controle da tuberculose. Ele se baseia na detecção precoce, remoção de reatores do rebanho, testes de rotina e estratégias de abate. Pensando nesses fatores, o teste de triagem ele é fundamental para os programas de erradicação. Esses testes eles precisam ser precisos para auxiliar na erradicação da tuberculose. Os testes disponíveis no Brasil são principalmente o teste da tuberculina cervical intradérmica única e o teste da prega caudal. Esses testes eles têm como vantagem os baixos custos, alta disponibilidade e eles têm um longo histórico de uso. Só que, por outro lado, também, eles têm muitas limitações, como dificuldades no desempenho e na interpretação dos resultados, necessidade de uma segunda visita do veterinário para avaliar os resultados do teste. E eles têm baixa sensibilidade e especificidade, então acontece de dar falsos positivos e falsos negativos. E aí são necessários, às vezes, outros testes para confirmar o resultado. A tuberculose ela tem um impacto muito significativo na saúde dos animais e no comércio internacional. Dessa forma, são dedicados muitos recursos econômicos para prevenção, gerenciamento e controle de surtos. A tuberculose bovina ela tem potencial zoonótico. Então, essa é uma das causas para a qual vão ser destinados muitos recursos econômicos para a prevenção e necessidade de um diagnóstico rápido e eficaz. E pensando nesses métodos, a IDEX Laboratórios desenvolveu um ensaio imunoenzimático que permite a rápida detecção de anticorpos específicos para Mycobacterium bovis em amostras de soro e plasma. Eu tirei esse texto e essa foto do próprio site da IDEX. De acordo com eles, é uma ferramenta robusta e reprodutível que oferece um protocolo rápido de 2 horas para o resultado objetivo e quantitativo. O ELISA, então, ele é uma técnica laboratorial, né, amplamente utilizada para detectar a presença de anticorpos específicos contra antígenos, né, como os de Mycobacterium bovis, né, que é o agente causador da tuberculose bovina. Essa técnica ela vai se basear na ligação enzimática a imunossorventes, onde os antígenos recombinantes são empregados para aumentar a especificidade do teste. Então, isso vai permitir a detecção precisa de infecções
diferenciando de outras técnicas por sua capacidade de identificar respostas imunes específicas, né? No caso das vantagens, né, do ELISA, entre essas vantagens estão a rapidez, né, e eficiência na obtenção de resultados, a capacidade, né, de processar um grande número de amostras em um curto período de tempo e a automação dos resultados, elas vão se tornar o teste uma ferramenta objetiva e prática. Além disso, o ELISA também é especialmente útil como teste complementar, e isso vai ajudar a identificar animais anérgicos, né, ou com resultados falsos negativos, né, em testes intradérmicos tradicionais. Os principais antígenos utilizados no ELISA, eles incluem proteínas como MPB70 e MPB83, que são importantes para a resposta imune dos animais infectados. Além disso, esse antígeno como o ESAT6 e o CFP10, né, que estão presentes na Mycobacterium bovis, né, virulentas e ausentes em BCG e outras micobactérias ambientais, eles vão ser utilizados para melhorar a especificidade do teste, né, evitando reações cruzadas. O desempenho do ELISA, né, em termos de sensibilidade, ele vai ser particularmente alto em animais com infecção avançada. Só que, no entanto, essa especificidade ela vai poder variar, dependendo dos antígenos utilizados, né? E há o risco de reações cruzadas com outras micobactérias. Então, esses fatores devem ser considerados ao interpretar os resultados desse teste. Então, embora o ELISA ele vai ser uma ferramenta bem valiosa, né? Ele possui algumas limitações, como menor eficácia em estágios iniciais da infecção, e custo relativo, né, relativamente elevado. A eficácia do teste, né, ela também depende da qualidade dos antígenos utilizados. E apesar dessas limitações, o ELISA ele vai ser um método adicional eficaz para o diagnóstico e monitoramento de rebanhos, né, especialmente quando ele é usado em conjunto com outros métodos diagnósticos. Olá, meu nome é Gabriel Mancilha. Eu vou dar continuidade e abordar o motivo de escolha do teste ELISA. Eu vou apresentar ele e comparar com outros testes. Bom, nesta imagem vemos um bovino com sinais inespecíficos como anorexia, fraqueza, secreção ocular, apatia. E caso, a partir do histórico clínico deste animal, e caso há outros sintomas, como por exemplo, diarreia, febre, suor noturno, abscessos corpóreos, dificuldade respiratória, tosse, entre outros, o clínico veterinário pode suspeitar de infecção por Mycobacteria bovis, no caso desencadeando a tuberculose. E a partir disso, como que faz para a gente diagnosticar? Quais ferramentas a gente tem? Como já citado, podemos fazer o teste de tuberculina, onde há uma injeção de um antígeno obtido a partir da bactéria em questão na pele ou em alguma estrutura deste animal e a análise da reação alérgica local, após 48 ou 72 horas. Há o método de cultura, onde há a coleta de amostras como secreções e depois o cultivo de bactérias e seu posterior isolamento. Exames de imagem, como a radiografia, onde a gente pode visualizar lesões em estruturas linfáticas ou pulmões. E por fim, o ELISA, já citado também, onde há a detecção de anticorpos específicos no animal a partir de antígenos isolados da bactéria em questão. Aqui nessa foto, temos um teste de tuberculina com evidenciação da região imunoalérgica e um caprino. Essa foto é para ilustrar mesmo, e a questão é que em relação ao ELISA, ele pode ser menos onoroso. Porém, ele detecta a resposta imune, no geral, que vai se sobressair nessa evidenciação do animal, a partir do clínico, por exemplo, que está medindo, né? Ele está medindo essa região alérgica. Como é uma resposta imune, essa a gente não consegue diferenciar uma infecção latente ou uma infecção ativa. No caso, só podemos observar uma infecção ativa. Já o ELISA, ele pode detectar os anticorpos de animais em infecções latentes também. Então, esse seria o primeiro comparativo. A cultura, da mesma forma, segue também a questão
evidenciação a partir do animal que tem uma infecção latente. Em relação ao ELISA, é limitado principalmente devido ao tempo do exame, porque pode chegar a demorar semanas, diferente do ELISA, que dependendo do teste pode chegar de horas a dias. A radiografia, a mesma questão em relação ele só apresenta, né, a gente só consegue evidenciar a partir da radiografia, a partir do animal que tem a questão ativa da doença, e a gente é limitado ao aparelho, né, a um bom aparelho, principalmente para detectar estágios iniciais, e ele é um método rápido, mas ele é limitado a essas lesões, em que a gente vai encontrar e configurar, né, dar o diagnóstico a partir da imagem. Então ele perde nessas questões para o ELISA, digamos assim. Já o último método que a gente citou, né, retomando então ao nosso tópico de escolha, o ELISA desenvolvido a partir do IDEX Laboratories, ele se trata de um teste rápido, então tem uma questão de um tempo até 2 horas. É rápido, ele é fácil, então ele pode ser praticado sem muito treinamento, e ele é possível de se repetir. Então dá para averiguar, por exemplo, falsos negativos ou positivos. Possui uma alta especificidade e sensibilidade, então isso configura maior certeza para o teste, e é por isso uma boa ferramenta de diagnóstico. Perspectivas futuras. Um dos grandes emblemas da tuberculose bovina, que de acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, devemos efetuar o abate sanitário dos animais positivos. Por isso a gente precisa também de um teste com eficiência e eficácia muito alta em relação à identificação desses animais positivos. Então, precisamos de um teste que une velocidade e precisão da positividade desses animais para que haja um abate mais precoce, mais rápido possível daqueles animais, para que não passe essa doença para outros animais do rebanho, então diminuindo a contaminação do rebanho. Só que tem que ser um teste que traga para a gente uma confiabilidade muito boa, pois bateremos aqueles animais positivos. Então precisamos de um teste que traga tudo isso. Hoje o diagnóstico é feito pelo teste de tuberculinização intradérmica, o qual ele demora um pouco, ele não tem tanta especificidade e ele possui uma grande interferência com algumas classes do Mycobacterium, exemplo, o Mycobacterium da paratuberculose. Isso faz com que os testes da tuberculinização intradérmica sofram algumas interferências. Diante desse exposto, percebemos então que precisamos de um teste que traga para a gente uma grande especificidade. Então, trazemos como um desses testes o teste sorológico, que é baseado no ELISA. Então, esse teste ele é um teste muito bom que a gente consegue processar um grande número de amostras. Então, a gente consegue pegar o sangue de vários animais do rebanho e consegue processar um grande número de amostras. Ele tira um pouquinho daquela característica de interpretação da tuberculinização. Então, a gente consegue ter esse valor do exame, interpretação em valores numéricos, então a gente consegue medir ter um parâmetro sobre aquele teste, e ela é mais objetiva que o teste de tuberculinização. Porém, a gente tem alguns problemas sobre especificidade, confiabilidade e sensibilidade. O teste de ELISA ele tem um grande potencial. Porém, os testes sorológicos apresentam alguns problemas quanto à sensibilidade e especificidade, que variam em função do estágio da infecção da doença em que o teste é aplicado, dos antígenos utilizados no ensaio e a ocorrência de reações cruzadas com outras espécies de micobactérias. Então, a gente tem que ser feita
muito bem aplicada essa sorologia do animal, porque dependente do estágio da doença, ele pode dar um falso negativo e esse animal está doente e futuramente ele infectar outros animais do rebanho. Bom, como conclusão do nosso grupo, o ELISA desempenha um papel crucial no controle da tuberculose bovina e contribui para a identificação de casos ocultos que não podem ser detectados por outros métodos. A sua utilização como parte de uma abordagem diagnóstico integrada é uma ferramenta valiosa para a saúde do animal e para a gestão de rebanhos, ajudando então a prevenir a propagação dessa doença. Aqui estão nossas referências e muito obrigado.